Oi gente, tudo bem? Olha, tô gravando esse vídeo dirigindo porque adoro dirigir e falar. Não é para mostrar que eu dirijo nem nada, porque hoje em dia a maioria das mulheres, todas elas dirigem. A maioria. Só não dirige mesmo aquelas que tem medo, por alguma questão tem medo e não se animam, mas a maioria dirige. Então, esse negócio de mostrar que dirige, que tem carro, já não cola mais, porque todo mundo tem carro, todo mundo dirige. Então, não venham com esse papinho pra cima de mim. Adoro. Pra mim é uma terapia. Dirigir é uma terapia pra mim. Me sinto bem, tenho muita confiança no trânsito, adoro. Tava pensando aqui em umas coisas que aconteceram essa semana. Ó, tá meio... É novo esse adaptador pro carro, de celular para o carro, só que não sei, não funciona muito bem. Treme e cai. Tava pensando em umas coisas que aconteceram essa semana, algumas... Ó, o barulho era pelo vidro, nem lembrava que tinha aberto o vidro. Umas coisas que aconteceram. Eu publiquei, como sempre, umas coisas no meu Facebook, só que é um Facebook que eu quase não usava. Então choveu, porque eu nem lembrava que eu tinha ali um montão de mormons. Não que eu queira me esconder de ninguém, nem nada, mas tinha um montão de mormons ali no meu Facebook. Alguns eu eliminei porque... Pra quê? Tem alguns que são membros já de muita idade, que pra que entrar nessas questões, né? Já é pessoas que passaram toda uma vida lá dentro e não vão abrir os olhos, nem vão fazer aí cosquinha aí no cérebro da pessoa. Então, pra quê? Essas pessoas eu as privo. Mas outras, se quiserem sair do meu Facebook, estão, né, livres. Tem liberdade para fazê-lo. O que eu ia dizer? Então, quando a gente posta alguma coisa fazendo crítica a um grupo, ou religioso, ou político, será porque me disseram que eu sou amargada, mal amada e tudo isso porque eu publico essas coisas? Será que é assim mesmo? Será que eu publico porque eu tenho esse sentimento? Mas e o que acontece então com aquelas pessoas que publicam sobre as drogas, críticas sobre o governo político daquele momento, ou algum partido político? O que acontece então? Essas pessoas que sobem coisas sobre o presidente, então são pessoas amargadas também? Pessoas mal amadas? Pessoas que não estão felizes? Eu acho que não. Eu acho que cada um tem direito de criticar o que quer que seja, porque temos liberdade para dizer se gostamos ou não de uma coisa. E quem é que vai dizer que está bem ou não o teu ponto de vista, as coisas que você sobe? Só que a mim me criticam por coisas que eu subo da igreja mórmon. Mas o que acontece? Todas as publicações que eu faço, os assuntos podem ser encontrados nas páginas da igreja, páginas oficiais. Então, antes de criticar, vocês vão lá na página ou perguntem para uma autoridade da igreja, porque os líderes locais não sabem. Eles não têm a menor ideia dessas coisas que eu publico. Perguntem para uma autoridade geral. Se eles, com certeza eles sabem. Uma autoridade de área, por exemplo, um presidente de missão, por exemplo, eles sabem muita coisa. Os líderes locais não sabem de nada. Até mesmo porque eles são orientados a não escavar aí, né? Não mexer nessa coisa da história da igreja, da poligamia, da tradução do livro de Mórmon, do chapéu com a pedra no chapéu e a cabeça de José Smith metida no chapéu, tudo isso. Eles, olha só, sabe como desce? Já vocês vão dizer, é o diabo, ou é Deus dizendo que não é para fazer. Bom, então eu estava pensando, né? Todos nós temos direito de publicar o que nós queremos. Óbvio. E primeiro, é mentira o que eu publico? Antes de criticar, vão lá e perguntem para um líder, para uma autoridade geral, se é mentira o que eu publico. Depois, tô indo aqui no supermercado, tá? Aproveita esses momentos, porque em casa não tem uma acústica tão boa como aqui dentro do carro, que se escuta bem, tem um som bom. Primeiro, né?
A maioria dos membros da igreja não sabem dessas coisas que eu publico. Eu diria até mais de 90% dos membros não têm a menor ideia. Aqueles membros que nunca, mas nunca deram a entender, nunca tiveram a oportunidade de ter uma... A maioria nem sequer sabe buscar coisas na internet, no Google, no YouTube, nem sabe. E os que sabem foram tão ensinados para não pesquisar, para não buscar, que eles têm horror disso. Porque o que acontece? A igreja... estacionei aqui numa só vez. O que acontece com esse conteúdo que eu publico para vocês? O que acontece? Primeiro, vamos ver, porque acho que fica meio lenta a gravação se o carro está apagado, mas vamos ver. O que acontece se você diz para o seu líder que você recebeu uma informação sobre a igreja e tal, o que eles vão te dizer? Não toca nisso, isso é do diabo. Nossa, irmão, a sua vida vai começar a andar para trás, vai estar tudo errado na sua vida se você se meter com essas coisas. E depois, olha, a gente não vai poder manter a recomendação do templo. Olha, um cargo depende de que você esteja só com as coisas da igreja na sua mente, apesar de que essa informação está em páginas oficiais da igreja, tá? Bom, aquele membro que escuta assim, é do diabo, isso é tudo do diabo, isso é mentira. Sabe o que é isso? É de anti-mormons. E todos são inimigos da igreja, eles querem ver a igreja verdadeira de Jesus Cristo cair. Eles estão sendo manipulados pelo diabo. E você, como membro da igreja, o que você vai pensar? Não, eu não quero ser manipulada pelo diabo. Não, isso é coisa de gente inimigo da igreja de Jesus Cristo. Não vou tocar nisso. Então, quando alguém vem, alguém publica lá no seu lugar privado algo sobre a igreja e você vai lá e olha e diz, aí é isso que os líderes falaram. Isso é coisa do diabo, é coisa de inimigos da igreja. Então, eles já fizeram bem a sua cabeça para isso. Tá? Eles não precisam botar uma arma na sua cabeça, não precisam te obrigar. Eles manipulam a tua mente. Sua mente já está preparada para dizer não quero escutar nada, não quero ver nada e não vou dizer nada, porque é tudo do diabo. Essa é a maneira que eles têm de controlar você. Depois você vai lá, alguns, poucos, por sorte, são poucos fanáticos, assim como tem no mundo político também aqueles fanáticos por um partido político que se vê alguém subindo alguma informação sobre o seu presidente que ele adora, vai dizer, você tá louco, tá querendo desestabilizar o país, você é um subversivo, um guerrilheiro, qualquer coisa pode pensar, você não tá aí com a cabeça na realidade. Você é uma pessoa que não nota as coisas boas que fez esse governo. Esse governo é muito bom. O seu que é um ladrão. E daí começa isso. Na igreja é a mesma coisa. Tem uns poucos fanáticos. Não são todos, tá? Porque eu conheço muita gente que sabe o que eu publico. 2 ou 3 só se animam porque são fanáticos. E se ofendem pensando que eu falei deles, da mãe deles, não sei do que. Então eles ficam, não, me caluniou, me difamou. Não difamei você, não caluniei você, não falei nada de você, tá? Eu estou falando de uma organização mundial, tá? Que se você buscar na internet vai ver que não é uma organização religiosa de fato. O nome mas se você vai ver na razão social já, para começar, é associação, tá. Depois, se você vai buscar os bens, como se move, como faz as coisas, como administra, que tem ações na Bolsa de Valores, que tem ações em múltiplas empresas, tá? Até no Zoom, que é essa aplicação para ter vídeos, a igreja tem ações, porque o ano passado, na época da quarentena, era o boom do mercado, o Zoom. E a igreja foi lá e pegou dinheirinho e meteu na companhia do Zoom para ganhar dinheiro. E está ganhando dinheiro. No Burger King, um montão de coisa.
fora as construções dela mesma, né? Empresas oficiais da igreja, como empresas de seguro, empresas, construção na área de imobiliária, né? Nos imóveis, tem parques de diversões, tem shoppings, tem um monte. A igreja tem terras e negócios na Flórida. Em Las Vegas, que é a cidade do pecado, a igreja tem um montão de negócio ali. Então, se você vai ver, não é uma igreja, é uma empresa. Mas eles, para ganhar a tua confiança, vão dizer, não, tudo isso é para manter o reino de Deus, para manter a igreja economicamente. Não, rende milhões. Porque a igreja não paga nada de imposto. E a igreja não paga nada para você. Você trabalha de graça, dá aula de graça, recrutando novos membros. Você, como missionário, batiza mais pessoas para também pagar o dízimo. Hoje em dia, o dízimo já não é mais o máximo do dinheiro que entra na igreja. A igreja vive do dízimo e também muitíssimo de dinheiro que vai ganhando dessas empresas. Então, até uma vez Hinckley, ele disse, não, o nosso salário, nós cobramos um salário. Ele não disse salário, ele disse uma ajuda econômica para sobreviver, tá? Mas não é pouquinho. É comparado aos mais altos salários executivos nos Estados Unidos, em empresas comuns, empresas privadas, tá? Então não é pouquinho não. Então ele disse que, mas esse dinheiro não é do dízimo que nós recebemos, são dos investimentos da igreja. Tá bom, os investimentos da igreja, o dinheiro para comprar essas empresas, esses shoppings, essas terras, esses parques, veio da onde? Não foi do dízimo? Ou caiu dinheiro do céu? Veio lá, o anjo Moroni entregou uma caixa cheia de milhões de dólares para a igreja? Não. Tudo veio do dinheiro das doações das pessoas, tá? Ninguém faz um patrimônio multimilionário do nada, né? Veio dali, tudo é dinheiro do dízimo, tudo, tá? Daí vem vocês e dizem, ai, Vera está influenciada pelo diabo, é inimiga de Deus, inimiga da igreja. Em cima que eu nem falo de Deus, eu falo da igreja, mas eles já têm tão incorporado que é tudo uma coisa só, que eles já metem ali Deus e Jesus Cristo e dizem que, tu está falando do meu Deus. Não, eu estou falando da igreja mórmon, tá? Coisas que a igreja aceita. Quando eu falo que José Smith não usou as placas de ouro para traduzir, ou seja, escrever o livro de Mórmon, ele usou um chapéu com uma pedra do vidente lá, metida no fundo do chapéu, e a cabeça dele dentro desse chapéu. Hoje em dia a igreja publica na sua página oficial que isso aconteceu, que era verdade. Que ele não usou as placas de ouro, como tem nas lâminas, nas gravuras, nas aulas que você dá na escola dominical, você usa essa gravura que José Smith está ali numa mesa com Martin Harris traduzindo. É mentira. Isso aí é uma versão fantástica e bonita para enganar os trouxas. Depois você vai dizer assim, tá vendo, mas se tu sabe, tu sabe de tudo isso, essa informação vem tudo lá dos Estados Unidos. Por que nos Estados Unidos tem tantos membros? Por que Salt Lake há centos e milhões de membros e a igreja boom para frente, né, para cima, aumentando? Primeiro, a igreja não está aumentando. Nos Estados Unidos, a maioria dos batismos são de filhos de membros, tá? Pessoas que nunca pertenceram à igreja, os batismos estão caindo, tem alas fechando, juntando uma com a outra, estacas fechando no mundo inteiro. Na Europa não tem nem o que pensar, está fechando tudo, até templo, acho que a igreja está vendendo lá na Europa, mas sei que ela está vendendo um montão de terrenos na Europa, porque os batismos lá caíram. E daí então tu vai dizer, Vera, então e os membros da igreja nos Estados Unidos não sabem dessas coisas? Que só tu sabe? Não, só eu não. Centos de pessoas sabem e estão publicando a mesma coisa aqui, ó. O que acontece em Utah? Pega um membro da igreja que já abriu os olhos, já se deu conta que a história da igreja é um fraude, que é uma farsa. Pega esse membro da igreja. Aonde ele trabalha? Trabalha para a igreja? Esquece que ele vai falar alguma coisa. Esquece. Ele é professor na BYU? Esquece que ele vai dizer que sabe que o livro de Mórmon não é verdadeiro.
que ele sabe que os líderes cobram muito dinheiro, que eles vivem num luxo total e que eles nunca doaram os bens deles para a igreja, que a lei da consagração é uma mentira. Esquece que ele vai falar isso. Ele não vai falar isso. Por quê? Porque ele vai perder o trabalho dele, ele trabalha para a igreja. Agora, então, tu pega a quantidade de membros que não trabalham para a igreja, que trabalham em empresas, outras empresas, escolas, em lugares, em empresas privadas que não tem nada a ver com a igreja. O chefe deles é membro da igreja, tá? Ou a escola onde ele trabalha, o dono é membro da igreja. Ou não tem nada a ver com a igreja, nem o dono, mas tem muitos alunos que estudam lá que são membros da igreja. E daí aconteceu uma coisa muito recentemente, que é um canal que eu seguia muito, que é Pesquisas Mormonas, que o dono daquele canal, Manuel, ele é argentino, e ele disse que ele não podia mais publicar, porque tem um grupo de pais, ele é professor numa escola que não é da igreja, o dono da escola não é da igreja, mas tem muitíssimos alunos que estudam ali que são membros da igreja. O que fizeram os pais? Ah, não, meu filho estudando nessa escola com esse que fala mal da igreja? Não. Ele na escola, óbvio que ele não falava mal da igreja dentro da escola, mas os pais sabiam que ele tinha esse canal. Então foram lá, pressionaram, não sei de que forma, não sei como se deu a situação, mas Manuel publicou um vídeo que diz que por causa de membros da igreja, não da igreja diretamente, mas por causa de membros da igreja, ele tinha que parar de publicar coisas por um tempo indeterminado. Assim ele publicou o último vídeo dele no canal Pesquisas Mormonas. Óbvio que tem um montão de gente que é também junto com ele na organização do canal, que continua subindo material, mas material velho. O Manuel já não fala mais. Eles silenciaram o Manuel. Membros da igreja, tá? Não sei se foram pressionados por alguém, alguma autoridade, isso a gente não sabe. Mas vieram falar para ele ficar caladinho, ficar quietinho. Então, você que é membro da igreja, nos Estados Unidos, principalmente em Utah, pior em Salt Lake, se você trabalha para a igreja ou com membro da igreja, um lugar onde trabalham membros da igreja, você não vai abrir a boca nunca, jamais. E na igreja, nos escritórios da igreja, esses montão de escritórios que tratam de coisas espirituais e outros que tratam como a Ensign, não me lembro agora o nome, mas de uma empresa que administra as coisas da igreja, os negócios financeiros da igreja. Uma pessoa para trabalhar ela tem que assinar um documento se comprometendo a nunca falar mal da igreja. Então quem é que vai se atrever? Se o ganha-pão é aquele trabalho, não vai se animar nunca na vida a falar mal da igreja. Então, aí está. Né? Se eu, que estou aqui na Argentina, não tenho nenhum contato com membro da igreja, não fisicamente, nunca mais me uni com nenhum deles, não participei de nenhuma reunião, faz 2 anos já. Lá do Brasil, membros da igreja fanáticos começaram a publicar no meu Face, de maneira privada também, no WhatsApp, a publicar áudios e coisas dizendo que eu tinha que parar de fazer essas coisas porque a situação ia ficar ruim para o meu lado, que eu ia ter que aguentar as consequências. Tudo isso começaram a dizer lá do Brasil, né? Eu quero dizer para vocês que eu não tenho medo. Porque o que eu estou publicando para vocês, para todo mundo, nem é para vocês, tá? Nem é para membros da igreja ativos. O que eu estou publicando é para que vocês vejam, não os membros, tá? Para todo mundo, todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Pode ser que sejam pessoas que nem são da igreja, que nem conhecem a igreja, para que saibam a história verdadeira da igreja. O que a igreja mesmo publica, mas não ensina. Ela não ensina na Sacramental nem nas aulas de domingo, mas ela publica, já está tudo publicadinho lá, porque quando alguém vai dizer, olha, a igreja mente para vocês, vai pular lá do meio do nada, uma pessoa vai dizer, não, mas a igreja não mente, está lá na página. Claro, tá, mas você aprendeu dessa forma na igreja? Não. E quem não tem acesso à internet, como faz? E que eu que me batizei em 1991 e não existia internet, eu não tinha internet. Como eu ia saber que
esse negócio das placas de ouro era tudo uma mentira, que tinha um chapéu, que José Smith era meio vidente, que ele fantasiava que encontrava tesouros, e que ele pegou uma pedra, e que com essa pedra ele trazia um livro que ele encontrou lá num poço, numa colina, e eram de ouro, e não, que não foi nada dessas coisas. E como eu ia saber em 1991 que José Smith foi polígamo e que que disse para meninas menores de idade, de 14, 15, 17 anos, que se elas não se casassem com ele, Deus ia destruir eles dois, tá? Como estava em Doutrina e Convênios, eu acho que deve estar ainda. Eu tenho a minha Doutrina e Convênios velhinha, deve estar lá. Que um anjo apareceu e ameaçou eles e tudo. Bom, teve uma menina que disse assim para mim: ai, Vera, mas José Smith nunca... Eu posso te assegurar que José Smith nunca obrigou nenhuma menina a se casar com ele. É preciso botar uma arma na cabeça de uma pessoa para obrigar? Não. Só com a fé dela você já obriga. Quando você diz que ela vai para o inferno, a sua família vai ser destruída, como José Smith dizia a essas meninas, como que ele dizia que elas não iam ter salvação, nem a família delas. Não é uma forma de obrigar? Precisa de uma arma na cabeça? Não. Então essas coisas são coisas que acontecem agora comigo e com um monte de ex-mormons que não são anti-mormons. Às vezes até tem algum grupo que bota o título no canal de anti-mormon, mas não são anti-mormon, são pessoas contando a verdade que você ainda não sabe. E a sua mente está tão preparada para não aceitar e nem escutar que quando você escuta alguma coisa assim ou lê, você sai querendo matar as pessoas. Essa mulher do Brasil, lá do Brasil, que serviu na mesma missão que eu acho que se ela estivesse perto de mim, eu acho que ela me matava, de tanto ódio que ela tem pelas coisas que eu estou publicando da igreja. E ela diz: eu não vou permitir que você fale mal do meu Deus, do meu profeta. Tu sabe que José Smith viu Deus e Jesus Cristo? Quem mais pode acreditar que José Smith foi um profeta? Quem? Tinha alguém junto com ele que viu? Não. Essas coisas não se podem provar nunca, jamais. Nunca, jamais. Tá? Mas sim pode se provar o mau caráter que era José Smith. E quando eu escrevi Um Bando de Vagabundos, eu disse todos os líderes da igreja, todas as autoridades gerais. Os líderes tadinhos, líderes locais não sabem de nada. Mas quando eu digo o bando, eu estou falando daqueles 15 lá de Salt Lake, que eles pegam os 70, os quórums, todos os quórums de 70 e metem na cabeça deles ideias de defender tudo até a morte e também muito dinheiro no bolso. Então eles também vão cuidar dos interesses da igreja. Porque os filhos deles, desde os filhos dos presidentes de missão, podem estudar na BYU, podem ter um monte de privilégios. Quem é do sistema educacional da igreja viaja para Salt Lake, assiste às conferências, tudo de graça. Os filhos deles viajam para todo quanto é lado. Então, tu acha que eles vão se opor? Não. Aí encheram o bolso deles de dinheiro e encheram a cabeça deles de ideias. Tá? Então, é complicado. Falar da verdade para as pessoas que não sabem e já estão com a mente preparada para não escutar é complicado. Então, por isso que eu não falo só para um grupo ou outro. Eu falo para qualquer pessoa que queira assistir o meu canal e assistir os meus vídeos, tá? E vou continuar falando, porque não estou mentindo. Tá? A informação que eu publico na minha página, no meu canal, no meu Facebook pessoal, é verdadeira. E quem entra lá para criticar, primeiro vai ver se é verdade ou não, com uma autoridade ou nas páginas da igreja, e depois de dizer: não, Vera, eu não encontrei em lugar nenhum, em livro nenhum, porque aí sim eu vou poder te mostrar em qual livro, até página e tudo, esse Journal of Discourse, que é um diário de discursos dos profetas desde o início, a história de José Smith, José Smith Papers, que agora a igreja tem tudo publicado na página dela, tem tudo isso lá. Então, você, antes de vir a jogar 50 pedras na minha cabeça, que não me acerta nenhuma, você vai investigar e vai ver se o que eu estou dizendo é mentira ou verdade, tá bom? Eu mando um beijo para todo mundo e vou continuar gravando vídeos sobre isso, tá? Beijos, tchau!